Uma família de Brasília optou por colocar o filho desde pequeno numa clínica que oferece uma variedade de terapias. Diariamente, João Pedro participa de oficinas de arte, colagem, pintura, dança e ainda é acompanhado por fonoaudióloga e psicóloga. Tentativas para que o menino abandone o mundo da solidão. A gente notou que o João Pedro tinha alguma coisa de diferente quando ele tinha 2 anos e meio. Quando a gente descobriu a palavra autismo era muito nova, porque pouco divulgada, nós não sabíamos para onde ir, como começar. O autismo no Brasil é um caso complicado. Nós, nesse país, infelizmente, não temos políticas públicas voltadas para essa camada da população. A luta é isso, é fazer com que tenha um atendimento específico para todos os autistas que hoje não tem. A gente que é mãe, que é pai, a gente sofre muito, porque é uma doença que é absolutamente desconhecida. E quando ela surge, muitas vezes, a criança já fala, a criança andou, sentou na idade certa. Você arriscaria ter o seu segundo filho? Arriscaria com certeza, porque eu tenho a consciência de que a maternidade não é uma coisa que você possa apertar um botão e escolher o filho mais perfeito. Estes são pais que lutam para que seus filhos, que sofrem de um distúrbio ainda difícil de ser diagnosticado e tratado no Brasil, tenham uma melhor qualidade de vida. As causas desse transtorno, conhecido por autismo, ainda não foram descobertas. A única certeza que se tem hoje é que não existe cura. Os sintomas variam e se manifestam de várias formas. Normalmente, movimentos repetitivos com a mão, interesses sobre objetos que giram, como hélices, como pás, como rodas. A criança ela tem movimentos pendulares, movimentos com a cabeça, movimentos com a mão, que se mantêm repetitivos durante o dia inteiro, durante um período longo. Na maioria dos casos, a criança ou o adulto autista é extremamente dependente e, por isso, necessita de cuidados constantes e de atenção redobrada dos pais. E não tem a noção exata do perigo que uma criança comum tem, que uma criança normal tem. Ele pode ir num rompante, porque eles são de rompante. O temperamento deles é imprevisível, às vezes. Ele pode correr para o meio da rua, ele pode se tornar incontrolável se tu não cuidar. Nesse sentido, né? Porque ele se desvencilha da tua mão e vai. Tem que ter muito cuidado. João Pedro é o único filho de Janete. Ele está com 11 anos. Aos 3, foi submetido a uma avaliação pela direção da escola que constatou que o menino era autista. A notícia não chegou a surpreender a família. Ele não olhava nos olhos quando a gente chamava, ele parecia surdo, ele não engatinhou, muito pouco ele engatinhou, ele já praticamente levantou e andou. Ele não falava papai, mamãe, ele não apontava os objetos que ele queria. Ao ter certeza do diagnóstico, a mãe de João Pedro não perdeu tempo. Imediatamente levou o filho a uma clínica multidisciplinar de reorganização neurológica, onde crianças autistas participam de várias atividades. A ludoterapia, que tem como base o uso de brinquedos, é uma delas. A clínica oferece ainda terapia ocupacional, dança-terapia e treinamento da linguagem, com a presença de uma fonoaudióloga. Pá! Voz de rapaz, vamos lá, forte. Pá! Quem é esse, João? Pato! Nós iniciamos pela parte da respiração, né, principal para uma criança. É a respiração, respirar adequadamente. A seguir, nós trabalhamos com a motricidade oral, que nós utilizamos com os guias de línguas e outros métodos de fonoaudiologia. E após, concomitantemente, com a fala e linguagem, que tem software de linguagem no computador e outros jogos lúdicos para criança. João Pedro faz natação, um tipo de esporte que ajuda na coordenação dos movimentos. Vamos, João Pedro. Isso, João. Muito bom. Continua, João Pedro.
A piscina é um local onde o autista vai poder se desenvolver com maior liberdade. Ele tem tido um desenvolvimento bom, ele gosta da água, né? É um local onde ele se desenvolve bem justamente porque ele tem esse prazer de estar na água. Então, isso facilita muito o nosso trabalho. As atividades relacionadas à terapia ocupacional são planejadas de forma objetiva, de acordo com a necessidade de cada criança. Nós trabalhamos bastante, em primeiro lugar, o esquema corporal da criança. Porque é através do esquema corporal, onde ela vai se conhecer e conhecer o outro, para que ela possa depois se relacionar posteriormente com outras pessoas. É uma das dificuldades dessa criança, estar interagindo com outras crianças. Além disso, nós trabalhamos bastante as atividades da vida diária, para que ele possa ser independente em casa, na escola, em qualquer ambiente que ele esteja. Na avaliação da terapeuta, é visível o progresso de João Pedro. João Pedro ele tem respondido muito bem a essas terapias. Ele vem evoluindo nos aspectos de imagem, reconhecer sua imagem no espelho, através de ritmos, expressão corporal. A Casa da Família fica num local privilegiado de Brasília. Tem até uma cascata no terreno. Parece feita especialmente para João Pedro fazer o que mais gosta. João Pedro ele já superou muito a limitação dele, porque ele fala, ele tem uma compreensão, uma prontidão bastante boa. Essa parte de autopreservação melhorou muito. Vocês viram como ele anda na rua, mas as mães, os pais têm extrema dificuldade, perdem em supermercado, perdem em shopping, eles não sabem se identificar. Como é que tu vai achar um filho desse? Janete chama a atenção para alguns sintomas que podem levar a pessoa com autismo a ter crises convulsivas. Principalmente 4 fatores que desencadeiam a crise convulsiva: cansaço, muita fome, comer em excesso também, ou então a ansiedade. É uma doença muito prevalente e muito frequente no nosso meio, e é importante que esses pais nunca desistam do cuidado com essas crianças. A afeto é a questão primordial. Eles têm muita dificuldade em lidar com esse sentimento. E isso aí, tendo contato com a família, melhora demais para esses pacientes. A AMA, a Associação de Amigos do Autista, tem como função proporcionar uma vida digna aos seus usuários, aprendizado, trabalho, saúde, lazer e integração, instrumentos para uma boa convivência no lar e em sociedade. Leonardo tem 25 anos e entrou para a AMA, a Associação dos Amigos dos Autistas do Distrito Federal, aos 9. Aqui, ele foi um dos poucos usuários que conseguiu ser alfabetizado. Hoje, ele está sendo treinado para aprender a cuidar de jardins. A AMA presta atendimento a crianças e jovens que são encaminhadas pela Secretaria de Educação com o diagnóstico da síndrome. As secretarias de Saúde e de Educação são parceiras. Uma cede o espaço e a outra, os professores. Os meninos e meninas chegam às 9 da manhã e só retornam para casa por volta das 5 horas da tarde. Durante todo esse período, eles fazem atividades recreativas, lúdicas e educativas. A alfabetização, a gente traz a criança para o conselho da AMA, né? Onde os técnicos sentam e faz estudo de caso da criança, se ela pode ser alfabetizada, se ela tem condição de prosseguir, de trabalhar isso, porque o trabalho tem que ser agradável, né? Acima de tudo, e que tenha rentabilidade, que isso renda, né? Senão não tem
Por quê? Marisa Cordeiro é a presidente da AMA. Ela também tem um filho autista, Marquinhos, de 24 anos. O rapaz é muito carinhoso com a mãe. A criança autista, ela precisa de limites, ela precisa de ser educada para o convívio social. É possível isso? Com certeza é possível. Então, o papel da família como primeiro educador, sabe, vem a contribuir com um prognóstico melhor, né? O caso do meu menino foi assim, né? Ele deu sorte que eu era profissional. Quando tive certeza desse caso de autismo, eu procurei, orientar a vidinha dele da forma que ele fosse o mais independente possível, o mais comunicativo possível, tanto é que você vê a presença de fala nele, e que ele se organizasse de tal forma que não ficasse estereotipado, mas sim de uma forma agradável. Vilma é mãe de Arthur. O menino tem 9 anos. O diagnóstico de autista foi feito quando ele tinha 2 anos e 4 meses. Agora vai fazer 1 ano que ele entrou para a AMA. Nós não sabíamos para onde ir, como começar. Então descobrimos cedo, 2 anos e 4 meses, mas não sabíamos como agir, como fazer, e a gente fez tudo por ele. Então hoje ele está descobrindo como comer com 9 anos, ir ao banheiro, porque nós não tivemos um amparo. O Arthur é uma luz na minha vida. É uma escola que eu tenho aprendido muito. Eu não pude ir para o mundo lá fora, descobrir coisas, e eu tenho descoberto cada dia com meu filho. Ele é a minha vida. No próximo bloco, você vai conhecer também um exemplo de pessoa autista com inteligência normal ou acima do normal.